Estamos de volta com mais um programa Obreiros em Foco. E como sempre, nós cumprimentamos aqui a todos que fazem a obra de Deus, obreiros e obreiras, colaboradores, e também a todos que dentro de si há esse desejo, o desejo de ser um obreiro, um desejo de fazer a obra de Deus. E é tão bom, Cris, fazer a obra de Deus, tantos são os anos que fazemos a obra e é prazeroso servir a Deus e fazer mais e fazer melhor. Tudo bem contigo? Tudo bem, Rogério. Olá a todos, também é um prazer enorme estar aqui com vocês e é isso mesmo, é um prazer enorme poder fazer parte deste exército que serve o Deus vivo e também é um prazer enorme estar sempre a aprender, não é? E é o que vamos fazer hoje. Vamos com certeza. Estar a aprender com mais um tema. O tema de hoje, Cris, é sobre o mar agitado e o mar calmo. Esse mar agitado representa o obreiro agitado, mas atenção, não é o agitado no sentido de ser nervoso, de ser inquieto, não. É o agitado no sentido de ser revoltado. O obreiro mar agitado é aquele obreiro que dentro de si há uma revolta. Ele não aceita ver o povo a sofrer. Então ele luta por aquela pessoa até que ela seja livre, liberta, curada, transformada pelo poder de Deus. E o mar calmo é aquele obreiro omisso, é aquele obreiro que ele é tão calmo, não é o calmo também de ser tranquilo, calmo, é o calmo espiritualmente, ele deixa as situações por si só e não cuida de ninguém, não cuida, não se interessa em ver uma vida transformada, a vida de uma pessoa restaurada. Existem esses dois tipos de obreiros na obra. E eles são muito diferentes um do outro. Muito. O objetivo é que todos sejam comparados ao mar agitado. Nós vamos ver então as imagens do mar agitado. Vamos acompanhar as imagens de um mar agitado. Veja a força que tem essas ondas. Acompanhe nesse vídeo. Nessas imagens que acabamos de ver, dá para perceber a fúria das águas. Um mar agitadíssimo. Veja que aquelas ondas gigantescas batem contra as pedras, até contra aquele farol, e dá para ver a força que tem aquelas águas. Assim tem que ser o obreiro, mar agitado. Em que sentido? Agitado no sentido de bater o problema, sabe? Assim como as águas agitadas vêm contra as rochas, assim é o obreiro agitado que vai contra o problema. Quer seja um problema espiritual, ou familiar, ou sentimental, um problema de saúde, um problema econômico. A pessoa que chega a nós, ela vem com esses problemas. Então temos que ser como o mar agitado, temos que partir para cima das forças espirituais do mal. É aquele obreiro que parte com a força toda para cima dos problemas da vida dele e também da vida do povo. Ele é inquieto, podemos dizer assim, que é o obreiro inquieto. Sabes aquele obreiro que está sempre procurando alguma coisa para fazer? Ele é ativo, é dinâmico, é criativo. Ele não se acomoda, não se limita, ele não espera ser chamado para que lhe peçam alguma coisa para fazer. Ele busca. Veja, Rogério, esse mar agitado que nós vimos, ele intimida. Intimida ou não intimida? Por exemplo, aquelas pessoas que vivem próximo à praia ou àquele local onde está o mar, neste caso, causa intimidade. Assim Elas se sentem ameaçadas, exatamente, né? Porque aquele mar, com aquela fúria, ele destrói, ele invade as casas, ele avança muros, ele causa uma destruição. Assim tem que ser o obreiro, comparado ao mar agitado, que vai
intimidar a quem? O diabo, as forças do mal. Ele vai com uma fúria, espiritualmente falando, para cima das forças do mal. Essa fúria dentro dele, espiritualmente falando, ele aplica essa fúria contra os demônios, contra os espíritos que destroem vida de pessoas que chegam à igreja. É com essa intimidade, com esse medo, que os demônios têm que olhar para você, obreiro, que é comparado ao mar agitado. Você que tem essa inquietação, você que tem o fogo do Espírito Santo que arde dentro de você, insatisfeito pela vida que você tem, pelos problemas que você enfrenta, pelos problemas do povo, porque os obreiros tomam para si os problemas do povo. É uma luta, uma guerra. Então o diabo tem que se intimidar, o diabo tem que olhar e dizer assim, com aquilo eu não posso. Ele tem que ser intimidado. As forças espirituais do mal, elas têm que ser intimidadas com o obreiro que representa esse mar em fúria, que representa o mar agitado. Vamos ver agora as imagens de um mar sereno, de um mar calmo, águas tranquilas. Você pode enviar o seu comentário, nós vamos ler aqui, através do e-mail obreiros@iurde.pt. E na página do Facebook, você vai em facebook.com/Obreiros em Foco Europa. Vamos ver o mar calmo, águas tranquilas. Dá para ver aqui, Cris, a diferença, né? As águas do mar calmo, veja, um lugar tranquilíssimo. Não faz barulho nenhum. O barulho das ondas é bem calminho, bem baixinho, calminho. Isso representa o obreiro calmo, tranquilo no sentido espiritual, ou seja, ele não combate as forças do mal, sabe? Não há revolta dentro de si, não há, sabe, dentro do obreiro mar calmo, não há aquela agitação espiritualmente falando. E sobre isso nós temos comentários aqui. Vamos ver em plano os dois mares lado a lado e você consegue perceber a diferença. Olha aí, do lado esquerdo o mar agitado. Olha só as ondas agitadas, a fúria das águas, as águas contra esse farol. E do seu lado direito veja o mar calmo, tranquilo. Então, existe o obreiro mar agitado, é aquele que é revoltado, e existe o obreiro mar calmo, que é aquele obreiro tranquilo, que não se preocupa com a situação do povo, parece passar de largo sobre a situação que muitos vivem. E sobre esse mar agitado, esse mar calmo, nós temos aqui alguns comentários. Eu vou ler aqui o comentário do Luiz Carlos Félix. Ele diz assim: assim como as ondas agitadas batem agressivamente contra as rochas, assim nós, obreiros, precisamos fazer. Temos que bater agressivamente no diabo e em seus demônios. É a opinião do Luiz Carlos Félix. Exatamente, o Luiz Carlos menciona aquilo que nós já falamos aqui. Quer dizer, ele diz que tem que se bater agressivamente contra o diabo, contra o mal, através dessa fúria, dessa revolta que cada obreiro ele tem que ter. E é isso mesmo que tem que ser feito. Nós temos mais comentários aqui, você pode enviar o seu, obreiros@iurde.pt. O Márcio Ribeiro, ele também manda a sua mensagem. Vamos lá, Cris. O mar agitado, com as suas ondas bravas, derruba e destrói tudo o que encontra pela frente. Assim deve ser o obreiro, que derruba e destrói toda a ação das trevas. Márcio Ribeiro, isso mesmo, a ação das trevas tem que se sentir ameaçada pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus que está dentro do obreiro, que é comparado ao mar agitado.
Sobre o mar agitado, eu e o pastor Aldo fomos a uma praia aos arredores de Lisboa, num dia em que as águas estavam furiosas, num dia em que as águas estavam agitadas. E ali nós levamos aos obreiros uma mensagem motivadora a todos os obreiros. Vamos então a esta praia, a esse mar aos arredores de Lisboa. Eu e o pastor Aldo lá estivemos juntos e gravamos essa mensagem a todos os obreiros. Nós estamos aqui diante de um mar agitado. As águas hoje, elas estão bem agitadas. E muitos devem pensar, pastor Aldo, mas o que isso tem a ver com os obreiros? Dentro do programa Obreiros em Foco, nós queremos passar a seguinte mensagem para você. Existem os obreiros que, como as águas agitadas do mar, estão com a fé agitada. E dias de verão, por exemplo, essas águas estão calmíssimas. Existe aquele obreiro que, como as águas calmas, estão calmíssimos, não oferece o perigo às forças do mal. É pacificador, né? Tem gente que ela ouve a gente falar de paz, dar fé, e ela acha que por conta disso nós temos que ser diante de toda e qualquer situação como um mar calmo, pacificador. Mas a realidade é que nós não podemos de forma alguma ser passivos diante de miséria e gente que vive em miséria, gente que está morrendo doente, gente que tem a sua família destruída, os lares arruinados por conta dos vícios, das traições e de muitas destruições que têm existido. Então, realmente existe aquele que é pacificador diante dos problemas, mas existe aquele que é agitado, que é revoltado, que é agressivo, porque esse mar, por exemplo, olha só, ele é agressivo, e assim tem que ser o obreiro, contra, claro, os problemas, contra o sofrimento das pessoas. As pessoas chegam a nós todos os dias na igreja. As pessoas chegam enfermas, perturbadas, com problemas espirituais gravíssimos, com problemas familiares. E quando elas chegam diante de nós, nós não podemos ser calmos e dizer para elas: aceita este sofrimento, é assim mesmo, é o seu karma, é a sua cruz. Existem pessoas que, quando recebem alguém chorando, choram juntamente com elas, e nós não somos assim. O obreiro do Centro de Ajuda, o obreiro da Igreja Universal, que é como esse mar agitado, ele não aceita o sofrimento e ele faz propósitos, acompanha o povo para que o povo seja livre. Então, é a mensagem que nós deixamos para você. A pergunta que nós fazemos a todos os obreiros, a todos que nos assistem nesse momento: a quem você se compara? Ao mar agitado ou ao mar calmo? Qual dos dois você é? O mar agitado, esse mar que com fúria ele parte para cima do problema, parte para cima do mal, assim como as águas do mar agitado vão para cima das rochas, vão para a beira da praia, chega até destruir casas. Esses dias mesmo vimos nas reportagens, nos telejornais, mares que destruíram cafés, restaurantes à beira-mar. Então, o obreiro agitado, como o mar agitado, ele é agitado espiritualmente falando contra o mal. E o mar calmo é aquele obreiro calmo, omisso. É aquele obreiro que diz assim: Cris, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa sofrida chega a ele, mas ele se omite a ajudar aquela pessoa. Então é a pessoa calma. Será que tem o Espírito Santo, uma pessoa que pensa assim? Não é? É para se pensar mesmo, é para se questionar. Veja, Rogério, é muito sério isto que nós estamos aqui a falar, Rogério, porque é uma realidade que acontece entre os nossos obreiros. Uhum. Dá para ver visivelmente a diferença entre uns e outros, os que são mar agitado e os que são mar calmo. Veja que os que são mar agitado, eles fazem a diferença. São aqueles obreiros que não se conformam com a situação do povo, são dinâmicos, são ativos, são aqueles que se costuma dizer pau para toda a obra, estão sempre prontos. É para fazer uma visita, eis-me aqui. É para fazer uma evangelização, eis-me aqui.
é para fazer um propósito, é para limpar a igreja, seja o que for, ele está pronto ali. É para ir a uma vigília. Que horas vai ser essa vigília? É para estar a noite toda orando, buscando? Vamos em frente. É um evento que a igreja vai realizar em outra cidade e precisa viajar? Vamos em frente. Quer dizer, o obreiro agitado, ele não sabe estar parado. E veja que está escrito na palavra de Deus que Deus não nos tem dado um espírito de covardia e nem de moderação, mas Ele tem dado a nós um espírito de poder. Espírito de poder é revolta. O próprio Senhor Jesus, o espírito de revolta estava dentro dele e está, porque é o Espírito Santo. Então, essa revolta tem que estar, tem que existir dentro do obreiro. Eu tenho aqui o comentário da Raquel Nascimento, ela diz assim: ser um obreiro mar calmo é o mesmo que não ser revoltado, é o mesmo que não importar-se com os problemas do povo, é ser passivo e alheio aos sofrimentos das pessoas. As águas agitadas representam a revolta, a qual nada e ninguém pode resistir. Assim é o obreiro que, quando é revoltado, representa um grande perigo às forças do mal. É a opinião da Raquel Nascimento. E ela fala tudo, Cris. O obreiro revoltado, como ela diz, é um grande perigo para as forças do mal. O obreiro simbolizando o mar agitado. São esses que fazem a diferença, como eu falei há pouco. Porque assim, o diabo, ele se intimida com esses que são mar agitado. Já com os outros, comparados ao mar calmo, eles estão ali como se tivessem... Não há perigo. Não há perigo, exatamente. É assim, o nosso exército, a verdade é essa. O exército que nós fazemos parte, o exército do Deus vivo, tem que ser um exército fervoroso, de ação. Não pode ser medroso. Aliás, é impossível uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo ser medrosa. Ela não pode ser medrosa. Então, o obreiro, pense comigo aqui, pense. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos poder. E esse poder não nos deixa ser acomodados, não nos deixa ser medrosos, não nos deixa ser relaxados, não nos deixa fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas Ele dá-nos poder para partir para cima do diabo com toda a força. É impossível uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo se conformar com a situação que está à volta dela. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe o poder. E esse poder usamos contra o mal, contra as forças espirituais do mal. Que obreiro é você? Um obreiro mar agitado ou um obreiro mar calmo? Mande-nos a sua opinião, obreiros@iurde.pt. Faça como fez a Ruth Vieira. Ela envia-nos também a sua opinião, o seu comentário. A Ruth Vieira, ela diz o seguinte sobre o mar agitado e o mar calmo. Já fui um mar agitado, mas quando me afastei da obra, da igreja e principalmente de Deus, me senti como um mar calmo, onde toda a gente tem acesso. Entraram na minha vida, invadiram a minha vida e eu não pude fazer nada. Quero voltar a ter aquela fé, mas não sei como. Ruth Vieira. Vamos dar um conselho para ela, né, Cris? Ela diz que se afastou da obra e da igreja. Ruth, a primeira coisa que tu tens que fazer é exatamente voltares para a igreja. Voltares, como nós costumamos falar, voltar para a fogueira. Tu és uma brasa que está apagada neste momento, porque estás longe da fogueira. Mas tu tomares essa atitude de fé, sabes, vences os sentimentos, não te preocupares com o que as pessoas vão falar ou pensar de ti. Tu pensa em primeiro lugar na tua salvação. Que se tu tens vontade e desejo de voltar a ser uma pessoa com fé ativa, uma fé inteligente, esse é o primeiro passo que tens que dar. É voltares para a igreja, voltares para Deus. Eu tenho a certeza que tu vais conseguir ser esse mar agitado ou que tu eras antes, que um dia foste. Nós temos mais um comentário, e o comentário desta feita é da Vera. Ela também comenta sobre o mar agitado e o mar calmo. Vamos ao comentário da Vera. Você pode enviar o seu também para obreiros@iurde.pt.
A Vera, ela diz o seguinte: penso que devemos ser como o mar calmo no nosso interior, mas cá fora temos que ser bem agitados na fé e na indignação, serenos por dentro, mas revoltados nas atitudes. Vera Batista. Eu realmente concordo com tudo que a Vera diz. Ou seja, ser serenos, calmos interiormente, mas ser agitados na atitude contra o mal. Ou seja, é como o Senhor Jesus disse: não penseis vós que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. A paz é aqui dentro, mas aqui fora é guerra, é espada, é revolta pura. Então, se você é um obreiro revoltado, se você é uma obreira revoltada, você é igual ao mar agitado. O pastor Aldo, mais uma vez no nosso programa, contribuindo conosco, ele fez uma viagem a Israel. Ele foi à Terra Santa levar os pedidos de todos os membros da Igreja Universal em Portugal, de todos os membros do Centro de Ajuda. E levou também os pedidos dos obreiros. Eu entreguei esses pedidos em mãos ao pastor Aldo. E nós fizemos, então, um vídeo entregando esses pedidos em mãos do pastor Aldo. Ele levou esses pedidos a Israel. Nós vamos ver como foi a entrega desses pedidos nas mãos do pastor Aldo. E também já pedimos a todos os obreiros que também escrevam sobre a resposta já nessa fogueira santa. Você pode enviar-nos também o seu depoimento. Vamos ao vídeo entregando os pedidos em mãos do pastor Aldo. Eu estou aqui com o pastor Aldo. Você, amigo e amiga, obreiro e obreira do programa Obreiros em Foco, eu vou passar para as mãos dele todos os pedidos feitos pelos obreiros. Como nós falamos durante esta campanha de Israel, que é preciso ser forte para crer e praticar a profecia, é preciso ser corajoso para sacrificar e perseverante para pelejar. É com essa fé que o pastor Aldo estará nesta manhã viajando à Terra Santa, levando o seu maior sonho. Pastor Aldo, eu entrego em suas mãos o maior sonho de todos os obreiros de Portugal. E eu recebo, pastor Rogério, e que seja os obreiros daqui de Portugal, como da Europa, sejam esses obreiros como Josué, que saiu do Egito, da escravidão, mas que tomou posse. Um servo que saiu do Egito e tomou posse. E não apenas um servo que saiu do Egito e ficou por aí rodeando até então perder aquilo que é de mais rico. Então, esses obreiros, certamente, eles saíram do Egito, não estão no Egito mais, mas vão tomar posse da terra prometida, física e, acima de tudo, espiritual. Cabe a você, obreiro e obreira, crer naquilo que acabou de ouvir. O pastor Aldo vai para as terras onde pisou vários profetas, vários reis, vários sacerdotes, vários homens de Deus, inclusive Josué. Ele vai estar levando os seus pedidos diante das muralhas que já nem existem mais, lá estão em ruínas. Infelizmente, a vida de muitos obreiros, mesmo a fazer a obra, está em ruínas. Mas o pastor Aldo estará determinando que a sua vida seja reconstruída. Jericó jamais foi, jamais será reconstruída, mas a sua vida pode ser. E a terra prometida que Josué e todos aqueles que estavam com ele conquistaram, você pode conquistar também. Pastor Aldo, definitivamente, eu passo para as suas mãos, então. Traga vitórias para todos os obreiros em Portugal. Obrigado. E já há respostas desta fogueira santa, desta campanha de Israel. O Álvaro Nunes, ele escreve-nos o e-mail já contando do seu sonho realizado. E eu vou ler aqui o comentário do Álvaro Nunes. São testemunhos de obreiros desta última campanha de Israel derrubando as muralhas. O Álvaro diz assim:
Enquanto o sonho está em nossa mente ou escrito em um papel, é apenas um sonho. Mas quando materializamos a nossa fé através de um sacrifício, este sonho se concretiza. Na minha vida, assim foi. Meu casamento foi restabelecido e depois de 1 ano e meio desempregado, comecei a trabalhar esta semana no emprego dos meus sonhos, que era ganhar bem e ter tempo de ir à igreja, tendo os fins de semana livres para evangelizar. Álvaro Nunes. Então, o pedido que ele escreveu, o sacrifício que ele fez com que então fosse atendido e fosse realizado o sonho dele. Hoje ele está muito bem financeiramente, o casamento foi restabelecido, vejo 1 ano e meio desempregado, é muito tempo, hoje está prosperando, tem um emprego dos sonhos, hoje tem tempo livre para evangelizar, e esse é o sonho de todo obreiro, poder fazer mais, poder servir mais a obra, né? Nós temos aqui mais um comentário, Cris, que é a Ana Loureiro. Ana Loureiro, ela também fala sobre a sua resposta, o seu sonho realizado nessa campanha de Israel. Sou obreira há 11 anos e não ter a família comigo na igreja era algo que me incomodava muito. Nesta campanha de Israel sacrifiquei o meu tudo em favor da minha família, especificamente pelo meu marido, desde a vigília de Ano Novo até hoje. Ele e os meus filhos de 14 e 16 anos têm-me acompanhado à igreja. E assim que termina uma reunião, já perguntam quando será a outra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ana Loureiro. E essas palavras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi de Josué. Uma profecia. Exatamente, uma profecia que se cumpriu na vida da Ana Loureiro. Ela tem hoje o marido e os 2 filhos na igreja. Nós vamos a Israel, quando o pastor Aldo, já em Terra Santa, fez então a oração, a apresentação dos pedidos que ele levou em mãos, os pedidos de todos os obreiros e obreiras de Portugal. Olá, pastor Rogério, como também todos que acompanham os Obreiros em Foco. Eu tenho aqui o pedido dos obreiros, no qual o Senhor me entregou, como pode ser acompanhada aí nas imagens. E eu vou aqui agora realizar um clamor, uma determinação em favor de cada obreiro. Você, obreiro que viveu a sua fé sacrificial. Você sabe que aconteceu a primeira multiplicação dos pães e peixes, a segunda, mas estando os discípulos juntamente com o Senhor Jesus no barco, e eles estavam reclamando por ter um pão só, é que não temos pão. E o Senhor Jesus ali repreendeu contra o espírito de Herodes, o espírito dos fariseus. E ali era para ter acontecido a terceira multiplicação de pães e peixes, mas não aconteceu por conta da incredulidade deles. Aconteceu para atender a multidão dos 5.000, aconteceu para atender a multidão dos 4.000. Agora era para acontecer para atender a necessidade dos servos, dos discípulos. E não aconteceu porque eles não tiveram a coragem de entregar o pão. Jesus perguntou: você lembra quando eu multipliquei para os 5.000, quantos cestos sobraram? Eles responderam 12. E quando eu multipliquei para os 4.000, quantos sobraram? Eles responderam 7. Pois bem, não entendeu ainda, vocês não estão compreendendo. Era a vez dos discípulos, era a vez, como agora é a sua vez, obreiro, obreira. E é por isso que aqui agora, eu vou determinar, e você que está sacrificando, sacrificou, está sacrificando e vai seguir um sacrifício, você pode ter certeza, agora é a sua vez. E eu aqui, desde esse lugar, meu Deus, apresento aqui agora, meu Pai, o pedido, o sonho, o impossível de cada um dos teus servos. Nós temos visto tanta gente do povo contando, então agora
é a vez dos teus obreiros, dos teus servos, meu Deus. Manifeste o teu poder, a tua força e responda. Porque eu não vim aqui, meu Pai, simplesmente por vir. Eu vim aqui buscar uma resposta e que essa resposta, ela venha e ela chegue e ela seja dada a cada um dos teus servos. Pois é isso que eu determino aqui agora. As muralhas, elas já caíram. A posse tem que vir, meu Deus, não somente para o povo, mas sobretudo para aqueles que te servem e que te servem de todo o coração. Pois é isso que eu determino e na fé que o Senhor me escuta, atende, responde e a tua mão já é colocada sobre cada um deles, porque eles não guardaram o pão, eles não reteram, mas fizeram uso. Então, meu Deus, que assim venha a ser. Amém. Prontos. É com vocês. Sua vida agora certamente será uma vida nova. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa inspiração que Deus deu ao pastor Aldo. Ele falava nesse vídeo sobre a multiplicação dos pães. Aconteceram 2 multiplicações de pães e era para ter acontecido a terceira. Então, sobre essa mensagem que o pastor Aldo acabou de falar ali de frente ao Mar da Galileia em Israel, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos ao comentário da Carla Azevedo. Ela fala sobre uma muralha que já caiu nessa campanha de Israel através do seu sacrifício. Ela diz assim: a muralha que caiu estava na minha vida sentimental. No mesmo dia em que eu sacrifiquei no altar, conheci um rapaz dentro da igreja. Tive informações do pastor que ele é uma pessoa dedicada e espiritual e já faz a obra há 6 anos como obreiro em uma nossa igreja a 6 quilômetros dali. E tal e qual como eu, quer servir a Deus no altar. Carla Azevedo. Então, ela foi respondida nessa campanha de Israel na vida sentimental. Ela estava à procura de ser feliz no amor, na vida sentimental, e nessa fogueira santa a resposta dela já chegou. E a opinião também que chega-nos através do obreiros@iud.pt é a do Rui Garcia. Cris, eu peço que você leia o testemunho do Rui Garcia. Mais um obreiro abençoado, atendido na campanha de Israel, derrubando as muralhas. Sacrifiquei determinando a nunca mais estar por baixo e nunca mais ser cauda. As muralhas que me impediam de conquistar caíram. A partir de 20 de janeiro, estarei com o meu próprio negócio que vai me render seguramente 5.000 euros mensais. Rui Garcia. Então veja que 5.000 euros mensais em tempos de crise, tem muitas pessoas que sonham em ganhar isso e ele conseguiu a realização desse sonho. Que ele determinou não ser cauda, ele tem visão. Exatamente. Isso é muito importante. É porque a palavra de Deus fala, né, que a vontade de Deus é que sejamos cabeça e não cauda. Cabeça está sempre à frente, cauda está sempre atrás. Então, durante muito tempo, o Rui Garcia, ele foi cauda, esteve sempre atrás, mas sacrificando no altar, nesta fogueira santa, nessa campanha de Israel, então ele passou a ser cabeça, com 5.000 euros mensais, não é isso? Seguramente, então quer dizer que pode ser mais. Está vendo? Seguros 5.000. Exato. Então, a prosperidade também acontece quando participa da campanha de Israel. Os pedidos que o pastor Aldo levou a Israel, todos os obreiros, todas as obreiras do país foram representados pelo pastor Aldo indo à Terra Santa, a Israel. Ele falava sobre as multiplicações dos pães e peixes. E nós vamos a esse texto bíblico que fala exatamente sobre essa multiplicação. O Senhor Jesus indagava aos seus discípulos. Vamos acompanhar, vamos ler juntos. Está escrito assim: ora, aconteceu que eles, os discípulos, se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Então os discípulos entraram no barco, esqueceram de levar pães e só havia um pão. E eles discorriam entre si, quer dizer, conversavam entre eles. Não temos pão.
diz o versículo a seguir. Depois que eles falaram que não havia pão entre eles, ele continua dizendo assim: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Quer dizer, por que vocês estão aí discutindo, conversando que não tem pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Por que Jesus falou isso? Por que ele disse, ainda não considerastes? Não compreendestes? Por que tendes o coração endurecido? Porque nessa altura já tinha acontecido 2 multiplicações de pães e peixes. Jesus havia feito o primeiro milagre da multiplicação, multiplicando 5 pães e 2 peixes, e uma outra feita, em uma outra altura, outra multiplicação aconteceu, multiplicando 7 pães. Então Jesus estava dizendo o seguinte: vocês não entenderam ainda? Eu fiz a primeira multiplicação, também realizei e fiz a segunda multiplicação. A multiplicação agora é por vossa conta. E vocês estão dizendo que só tem um pão? Vocês deveriam fazer o que eu fiz. Vamos continuar na leitura do texto e você vai compreender, você vai entender melhor. Vamos continuar. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os discípulos: 12. Então, na primeira multiplicação, Jesus multiplicou 5 pães, 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Eles responderam que sobraram 12 cestos. Jesus continuou falando com eles. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os discípulos: 7. Então, 2 multiplicações. Primeiro, Jesus multiplicou 5 pães, alimentou 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação, ele multiplicou 7 pães e sobraram 7 cestos e alimentou 4.000 pessoas. E Jesus termina dizendo para eles assim: ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vamos ler isso novamente? Não compreendeis ainda? Obreiro, obreira, não compreendestes ainda? O Senhor Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Multiplicou 5 pães, alimentou 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, multiplicou 7 pães e alimentou mais outras 4.000 pessoas. Na terceira vez, deveria acontecer a multiplicação dos pães, desta feita pelos discípulos. Eu fiz as 2 multiplicações, agora é a vossa vez. Nas 2 vezes em que eu tive que fazer o milagre, eu fiz, agora é a vossa vez. O que isso quer dizer? Agora é a sua vez, obreiro. Agora é a minha vez. Agora é a nossa vez de fazer na vida das pessoas os milagres. Agora é a hora de nós fazermos na vida das pessoas acontecer coisas grandes. As pessoas vêm a nós, as pessoas chegam ao centro de ajuda, as pessoas vêm à Igreja Universal do Reino de Deus sofrendo. Elas chegam abatidas, cansadas, chorando, depressivas, perturbadas. As pessoas vêm a nós possessas de espíritos malignos. Então, Cris, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de libertá-las. Agora é a nossa vez de multiplicar, não o problema, mas multiplicar a solução na vida delas. Você entende o que o Espírito Santo está nos mostrando com essa mensagem? Eu entendo. É assumir a autoridade que o Espírito Santo nos dá através do próprio Espírito Santo. Exatamente. A autoridade que Jesus usou, ele passou para os discípulos usarem. E Jesus disse para eles: vocês não percebem o que eu estou falando? Jesus até disse: o vosso coração está endurecido? Vós não compreendeis o que eu estou dizendo? Como se não estivesse a falar a mesma língua que eles. Exato. E o obreiro, a obreira hoje, tem
que entender isso. Não basta ser obreiro, não basta ser obreira no uniforme que se veste. Você tem que fazer a diferença. Agora é a sua vez. Diga aí, obreiro. Diga aí, obreira. Agora é a minha vez. Diga em tom de voz alto. Diga mesmo, agora é a minha vez. É a sua vez de fazer a diferença, ajudando as pessoas e também fazer a diferença na sua própria vida. Rogério, nós estamos a começar um novo ano, não é? E é a nossa oportunidade de começarmos o ano bem. Eu costumo falar para as obreiras, aquilo que não fizemos o ano passado, os erros, tivemos erros e tivemos acertos. Sim. Então olhemos para os erros e não cometamos os mesmos erros. Então sejamos obreiros ativos na obra, obreiros dados, dedicados, obreiros que façam a diferença, obreiros que venham revolucionar, que sejam aquele mar agitado que por onde passa causa uma revolução, causa estragos no campo a nível espiritual, na vida das pessoas. As pessoas que chegam até nós abatidas, aflitas, nós vamos com toda a nossa força para cima do mal que está a causar aquele problema na vida das pessoas e arrancamos esse mal dela. Veja que obreiro, é o assumir a autoridade que o Espírito Santo lhe deu. Nós temos o poder de transformar vidas através do Espírito Santo. Dar vida àquele que não tem vida. Isso é muito forte. E ninguém faz isso. Nós falamos no início do programa sobre o mar agitado, o mar calmo. O obreiro tem que ser um autêntico mar agitado, revoltado para ver a vida das pessoas transformadas, não é isso? Então, você tem que ser como esse mar agitado, olha, como essas ondas agitadíssimas e não aceitar ser como esse mar calmo, sabe, tranquilo, sereno no interior, dentro, mas por fora você tem que ser como essa onda gigantesca aí, espiritualmente falando, batendo contra rochas, mas espiritualmente batendo contra as forças do mal. Vários obreiros escrevem a nós através do e-mail obreiros@iud.pt. E para finalizar o programa, nós vamos ler mais comentários, testemunhos dessa campanha de Israel, derrubando as muralhas. Tem aqui a Manuela, ainda tem aqui a Carla. Vamos ler primeiramente a opinião da Manuela, né? Aqui nós temos no iPad. A Manuela também, ela dá o seu depoimento, ela também conta o seu testemunho. Como obreiros e servos de Deus que somos, não podemos aceitar estar doentes. Apareceu-me uma infecção no útero e um inchaço no estômago e através da campanha de Israel fui curada. Agora posso orar pelos enfermos, com propriedade, pois agora sou uma obreira com saúde. Manuela Ferreira. Agora a Manuela é uma obreira com saúde e, como ela mesma diz, ela pode orar com propriedade. E é isso mesmo, Cris. Nós só podemos dar às pessoas aquilo que temos. Então, bem de saúde, nós podemos orar, ministrar a cura de uma pessoa enferma. Em paz, tranquilos, nós podemos passar essa tranquilidade às pessoas que estão aflitas, que estão depressivas. Se temos luz, podemos passar luz aos que estão nas trevas. Esse é o papel, é a função de todo obreiro, de toda obreira. Nós estamos finalizando o programa de hoje e pedimos que você pense e medite em tudo o que falamos aqui. O mar agitado, o mar calmo, seja um mar agitado, obreiro, obreira, seja agitado para contra os problemas, contra o mal. E no seu interior, seja tranquilo. E você que participou, sacrificou desta fogueira santa, não participar, toda a gente participa, né? Mas ir ao altar sacrificando mesmo, são esses que são atendidos e respondidos. Creia, a sua resposta, a sua vitória está chegando. Cris, vamos nos despedir de todos. Vamos nos despedir. Um abraço a todos, então, e até ao próximo programa, uma próxima oportunidade. Aguardamos o seu comentário, obreiros@iud.pt, e na página do Facebook, Obreiros em Foco Europa. Nós sempre estamos lá para ver e ler o seu comentário. Que Deus abençoe a todos os obreiros. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá.